Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela noite, o vento soprava forte pelas ruas estreitas de Elthorne, uma pequena cidade conhecida por seus segredos e sussurros. Na esquina de um beco, Evelyn, uma curandeira renomada por seus talentos misteriosos, preparava suas poções à luz bruxuleante de uma lanterna. Um grito repentino ecoou. Um menino pálido e febril cambaleava, chorando. Sem hesitar, Evelyn o pegou nos braços e o levou para casa. As horas seguintes foram uma batalha contra a doença, febre, convulsões, angústia. Mas graças às suas ervas e à sabedoria ancestral, o menino começou a se recuperar lentamente. Ao recuperar a consciência, ele murmurou: "Mãe." Evelyn ficou paralisada. Mas antes que pudesse reagir, o menino disse outro nome, um nome que fez seu coração disparar. "Pai, ele é muito rico, ele mora na casa grande no alto da colina." O quarto pareceu iluminar-se de repente. Evelyn percebeu que aquela não era uma criança qualquer. O pai do menino era Nathaniel Carrington, o homem mais poderoso e rico da cidade. O homem que todos respeitavam e temiam. O peso da descoberta atingiu Evelyn em cheio. Ela acabará de salvar não apenas a vida de uma criança, mas também se viu no centro de um mundo que jamais imaginara encontrar. A pergunta que agora lhe queimava os lábios era: permaneceria nas sombras ou confrontaria a família Carrington? Na manhã seguinte, Evelyn acordou com o rosto do menino ainda gravado em sua mente. Lucas, como era chamado, dormia tranquilamente em uma pequena cama que ela havia improvisado na sala de estar. Suas bochechas estavam recuperando a cor e sua respiração regular lhe trouxe um alívio inesperado. Mas Evelyn sabia que a paz seria de curta duração. Os sussurros do menino sobre o pai a assombraram a noite toda. Ela sabia que Nathaniel Carrington não era um homem de quem se pudesse falar facilmente. Sua casa, no alto da colina, era cercada por muros imponentes e guardas silenciosos. De repente, uma leve batida na porta a fez pular. Ela correu até lá e encontrou a senhora Vickers, a vizinha curiosa, observando-a atentamente. "Evelyn, você sabe que esse garoto não é qualquer um, não sabe?" disse ela baixando a voz. "O que você quer dizer?" respondeu Evelyn, na defensiva. A senhora Vickers olhou em volta antes de sussurrar. "O pai dele, Nathaniel Carrington. Todo mundo na cidade o conhece. E agora você o salvou. É melhor se preparar para o que está por vir." Evelyn sentiu uma mistura de medo e excitação. Ela olhou para Lucas, que abriu os olhos lentamente e sorriu levemente para ela. "Obrigado, senhora", murmurou ele com voz fraca. Aquela única palavra despertou uma nova determinação em Evelyn. Ela sabia que precisava proteger Lucas a todo custo, mesmo que isso significasse confrontar o homem mais poderoso de Elthorne. Mal sabia ela que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Alguns dias depois, Evelyn não conseguiu mais ignorar os olhares insistentes e os sussurros que circulavam em Elthorne. O boato de um menino misteriosamente curado pela curandeira se espalhou como fogo em palha seca. Naquela noite, enquanto preparava o chá para Lucas, uma carruagem preta parou de repente em frente à sua modesta casa. 2 homens de terno escuro saíram e bateram à porta. Evelyn sentiu o coração disparar. Abriu a porta e deu de cara com 2 guardas imponentes. "Senhora Evelyn Carter?" perguntou um deles com a voz fria. "Sim, sou eu." "O que você quer?" respondeu ela, tentando parecer calma. O guarda fez um gesto e atrás dele Nathaniel Carrington apareceu. Ele era mais impressionante do que ela imaginara, alto, elegante, com um olhar penetrante que parecia sondar sua alma. "Você cuidou do meu filho", disse Nathaniel com voz grave. "Por quê?" Evelyn sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que um erro poderia arruinar tudo. "Senhor, ele estava doente. Fiz apenas o que pude para salvá-lo", respondeu ela suavemente, disfarçando o nervosismo. Nathaniel deu um passo à frente e observou Lucas, que dormia tranquilamente na cama. Seu olhar suavizou-se ligeiramente, mas ele manteve o tom autoritário. "Você precisa entender que Lucas é meu filho. Tudo que diz respeito a ele é minha responsabilidade." Evelyn sentia a tensão no ar, mas não podia recuar agora. Entendo, senhor. Mas ele estava em perigo, e precisava de cuidados imediatos." Pela primeira vez, Nathaniel pareceu refletir profundamente. Após um longo silêncio, ele disse: "Muito bem. Você salvou a vida dele. Mas a partir de hoje quero saber tudo sobre Lucas." "Entendido?" Evelyn assentiu com a cabeça, consciente de que aquele encontro era apenas o começo de uma relação complexa e potencialmente explosiva. Ela acabará de entrar no mundo da família Carrington, um mundo de poder, segredos e perigo.
Nos dias que se seguiram, Evelyn se viu dividida entre cuidar de Lucas e as instruções rigorosas de Nathaniel Carrington. O bilionário exigia relatórios detalhados sobre cada passo dado pelo filho, e Evelyn, embora nervosa, obedecia. Certa tarde, enquanto preparava uma poção para aliviar a febre de Lucas, Nathaniel entrou no quarto, desta vez sem guardas. Seu rosto estava sério, quase pensativo. Evelyn, ele começou, hesitando um pouco. Há algo que você precisa saber sobre Lucas. Evelyn olhou para ele, intrigada e ansiosa. Quando Lucas nasceu, Nathaniel continuou com a voz quase embargada. Sua mãe foi embora logo depois. Nunca soube exatamente por quê. Há detalhes que nem eu entendo completamente. Evelyn sentiu um arrepio. Algo naquela confissão parecia carregado de segredos. E você acha que isso pode estar relacionado à saúde dela? Perguntou ela gentilmente. Nathaniel balançou a cabeça negativamente. Não, não diretamente. Mas quero que você saiba que Lucas é especial. Há coisas em nossa família, tradições, legados que podem influenciar a vida dele. Evelyn sentiu uma mistura de medo e fascínio. Ela percebeu que cuidar de Lucas não era apenas uma questão de saúde física. Ela havia acabado de mergulhar em uma complexa teia de segredos familiares e poder. Naquela noite, Evelyn ficou acordada, observando Lucas dormir tranquilamente. Ela se perguntava quais verdades ocultas Nathaniel ainda não havia revelado e se estava pronta para enfrentar tudo que essa família tinha a oferecer. Mas uma coisa era certa, ela não podia recuar agora. Lucas contava com ela, e a curandeira sabia que seu papel havia se tornado muito mais do que uma simples cura. Ela agora era a guardiã de um segredo que poderia mudar a vida de todos ao seu redor. Uma semana depois, a frágil tranquilidade que reinava na casa dos Carrington foi brutalmente destruída. Evelyn mal havia terminado de preparar uma xícara de chá para Lucas quando gritos ecoaram do jardim. Ela correu para fora e viu um homem encapuzado tentando se aproximar da carruagem de Nathaniel. Sem pensar duas vezes, Evelyn agarrou Lucas e o carregou para dentro. Os guardas ficaram em alerta, mas a rapidez do ataque lhes deu pouco tempo para reagir. Nathaniel chegou correndo furioso e preocupado. Quem é você? Ele gritou, ao ver o intruso. O homem encapuzado então atacou Evelyn, mas Nathaniel foi mais rápido e o interceptou. Seguiu-se uma breve e violenta luta. Finalmente o misterioso agressor foi subjugado. Ofegante, Evelyn olhou para Nathaniel, que a encarava fixamente. Você o colocou em perigo, disse ele, com a voz trêmula entre raiva e alívio. Eu só estava protegendo Lucas, respondeu ela, defendendo suas ações. Nathaniel respirou fundo e então pareceu pensar. Você tem razão. Mas este incidente prova uma coisa. Há pessoas que sabem, que querem chegar ao meu filho. Você precisa ficar vigilante. Naquela noite, Evelyn percebeu que cuidar de Lucas não se resumia à cura física. Ela havia sido envolvida em um perigoso jogo de poder e segredos. E embora pensasse que a família Carrington fosse apenas rica e influente, agora descobria que essa riqueza também atraía cobiça e ameaças. Ao ver Lucas dormir tranquilamente, Evelyn sentiu uma nova determinação. Ela protegeria essa criança a todo custo, mesmo que isso significasse enfrentar os perigos mais sombrios de Hawthorne. Mas ela ainda não fazia ideia de que o verdadeiro segredo da família Carrington seria revelado em breve, destruindo tudo o que ela pensava saber sobre Lucas e sobre si mesma. Os dias que se seguiram ao ataque foram tensos. Evelyn cuidou de Lucas com ainda mais atenção, enquanto tentava compreender a verdadeira extensão da ameaça. Mas Nathaniel, embora impressionante e poderoso, permanecia distante. Seu olhar frequentemente parecia perdido em uma lembrança dolorosa. Certa noite, enquanto Evelyn guardava os frascos em sua oficina, Nathaniel entrou sem avisar. Ele carregava uma velha caixa de madeira coberta de poeira. Evelyn, acho que você precisa saber a verdade sobre Lucas. Evelyn sentiu o coração acelerar. Delicadamente deitou Lucas na cama e seguiu Nathaniel até a sala de estar. Ele abriu a caixa e tirou cartas, fotos antigas e um pequeno medalhão de ouro. Lucas não é como as outras crianças, explicou Nathaniel, entregando-lhe o medalhão. A mãe dele era especial. Ela pertencia a uma linhagem de curandeiros, assim como você. Ela me deixou este medalhão no dia em que faleceu, dizendo que Lucas tinha um dom que precisava ser protegido. Evelyn observou o pequeno objeto com fascínio. Ela reconheceu imediatamente os símbolos gravados nele, sinais antigos relacionados à cura e à proteção. Então, o poder dela vem da mãe dela, ela murmurou. Exatamente, respondeu Nathaniel com a voz embargada pela emoção. E é por isso que algumas pessoas querem chegar até ele. Elas sabem do que ele é capaz.
Evelyn então compreendeu que a doença de Lucas era apenas o começo. Sua vida, sua saúde e até mesmo seu futuro estavam atrelados a forças que poucos conseguiam compreender. A curandeira sentiu uma mistura de medo e responsabilidade. Proteger Lucas agora significava proteger um legado, um poder ancestral que alguns estavam dispostos a tudo para conquistar. Naquela noite, Evelyn permaneceu de vigília ao lado de Lucas, apertando o medalhão contra o peito. Ela sabia que seu papel havia mudado para sempre. Ela não era mais apenas uma curandeira, agora era a guardiã do segredo mais precioso de Hawthorne. Alguns dias depois, Evelyn percebeu uma mudança inquietante no ar. As ruas de Hawthorne pareciam mais silenciosas, e até mesmo os guardas de Nathaniel aparentavam nervosismo. Ela sabia que a segurança de Lucas jamais poderia ser negligenciada. Naquela noite, enquanto preparava uma infusão para Lucas, ela ouviu um leve rangido na janela. Seus sentidos de curandeira, sempre alertas, imediatamente entraram em alerta máximo. Ela se aproximou silenciosamente e viu uma figura encapuzada tentando entrar sorrateiramente. Sem perder um segundo, Evelyn agarrou Lucas e o escondeu atrás de um biombo. A figura entrou na sala e Evelyn percebeu que não estava sozinha. 3 outros indivíduos mascarados a seguiam. Quem é você? O que você quer? Ela gritou, sua voz denunciando o medo. Um dos intrusos riu num tom gélido. Sabemos o que seu pequeno protegido possui, e queremos esse poder. Evelyn sentiu o pânico crescer, mas não podia demonstrar seu medo a Lucas. Então, lembrou-se dos ensinamentos da mãe de Lucas e dos símbolos no medalhão. Respirando fundo, colocou o medalhão nas mãos e sussurrou as palavras que havia aprendido. Uma luz suave emanou então do medalhão, iluminando a sala e repelindo os intrusos. Deslumbrados e desorientados, eles recuaram e finalmente fugiram, jurando retornar. Nathaniel, alertado pelo barulho, correu até lá e viu Evelyn tremendo, mas de pé, com Lucas a salvo em seus braços. Você conseguiu repeli-los? Perguntou ele, surpreso. Eu não tinha escolha, murmurou Evelyn. Lucas precisava ser protegido. Nathaniel olhou para ela com uma mistura de respeito e gratidão. Você não é apenas a curandeira dela, você é a protetora dela. E em breve, todos nós teremos que aprender a encarar o que está por vir. Naquela noite, Evelyn percebeu que o perigo era apenas o começo. A riqueza e o poder da família Carrington não eram apenas uma bênção, atraíam os inimigos mais perigosos. E proteger Lucas exigiria toda a coragem e sabedoria que ela possuía. Alguns dias após o ataque, Evelyn e Nathaniel sabiam que o perigo ainda espreitava. Evelyn passava os dias cuidando de Lucas e as noites refletindo sobre a verdadeira identidade dos invasores. Mas uma pista inesperada surgiu quando um mensageiro anônimo deixou um pequeno pacote em sua porta. Dentro da caixa havia uma carta e uma foto. Um dos agressores, um homem mascarado que Evelyn vislumbrara brevemente, era um antigo associado de Nathaniel. Um homem chamado Victor Hargrove, outrora parceiro em negócios secretos e duvidosos. A carta, escrita em tom ameaçador, dizia: Nathaniel acredita que seu filho está seguro. Ele está enganado. Lucas possui o que eu cobiço há anos. Preparem-se. Tudo começa em breve. Evelyn sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não se tratava de um ladrão qualquer ou de um estranho. Era alguém que conhecia a família Carrington e seus segredos intimamente. Ela compreendeu então que a ameaça vinha do próprio mundo de Nathaniel. Ela mostrou a foto para Nathaniel. O rosto dele empalideceu ao reconhecer Victor. Ele sempre foi ciumento e perigoso, murmurou. Ele acha que Lucas pode lhe dar o que ele nunca conseguiu ter: poder e controle sobre a linhagem dos curandeiros. Evelyn percebeu que o perigo era maior do que ela imaginava. Lucas não estava apenas sendo ameaçado por estranhos. Ele estava no centro de uma conspiração que poderia destruir a família Carrington e revelar segredos que haviam sido escondidos por gerações. Naquela noite, Evelyn ficou de vigília com Lucas nos braços, o medalhão brilhando suavemente. Ela sabia que precisava se preparar e que não era mais apenas uma curandeira. Ela se tornará a chave para proteger um legado ancestral e uma criança com um destino excepcional. Mas o verdadeiro teste estava prestes a começar. Victor Hargrove não pararia por nada para conseguir o que queria. Algumas noites depois, uma atmosfera pesada pairava sobre a casa dos Carrington. Evelyn pressentia há vários dias que Victor Hargrove estava tramando algo. Ela havia reforçado a segurança ao redor de Lucas e começado a ensinar ao menino algumas medidas simples de proteção, baseadas nos ensinamentos de sua mãe. Naquela noite, enquanto a chuva batia forte nas janelas, gritos e o som de vidros quebrando ecoavam pela casa. Evelyn correu até Lucas, o abraçou e correu em direção ao quarto seguro que havia preparado.
Vitor e seus homens mascarados haviam entrado na casa. Mas Evelyn, prevendo o ataque, havia preparado diversas medidas de proteção com base nos símbolos do medalhão. Rapidamente, ela desenhou círculos protetores ao redor do cômodo e sussurrou as palavras que aprenderá com a mãe de Lucas. Um clarão intenso explodiu e Vitor foi arremessado para trás, desorientado. Seus homens foram paralisados pela energia emanada do medalhão e pelos rituais de Evelyn. Você nunca vai conseguir tocar em Lucas, gritou Evelyn com coragem transparecendo em sua voz apesar do medo. Nathaniel chegou com seus guardas, retomando o controle da situação. Vitor, furioso e humilhado, fugiu para a noite, jurando voltar mais forte. Após o ataque, Nathaniel colocou a mão no ombro de Evelyn, num gesto que misturava gratidão e respeito. Você salvou o Lucas e salvou nossa família. Você é muito mais do que uma curandeira, Evelyn. Você se tornou a protetora dele. Evelyn, ofegante mas resoluta, olhou para Lucas, que a encarava com olhos brilhando de admiração e confiança. Ela compreendeu que o laço entre eles acabará de se tornar inquebrável. Mas ela também sabia que Vitor não desistiria. Esse ataque era apenas uma amostra do que estava por vir. E para proteger Lucas e o segredo de sua linhagem, Evelyn precisava se preparar para enfrentar forças ainda mais poderosas e perigosas. Após o ataque de Vitor, Evelyn percebeu que proteger Lucas exigia mais do que apenas suas habilidades de cura. Ela precisava buscar ajuda, e rápido. Certa manhã, enquanto ia ao mercado comprar ervas raras, ela conheceu Amélia Rhodes, uma mulher misteriosa que parecia saber muito sobre as linhagens distantes de curandeiros e os segredos das famílias influentes de Altorne. Você está tentando proteger uma criança especial, não é? Perguntou Amélia com os olhos penetrantes fixos em Evelyn. Sim, como você sabe disso? Respondeu Evelyn desconfiada. Amélia deu um leve sorriso. Digamos que eu tenho minhas fontes. E posso te ajudar. Mas para isso acontecer, você precisa aceitar que Lucas é muito mais do que você pensa, ele possui um poder ancestral que muitos cobiçam. Evelyn sentiu um arrepio. As palavras de Amélia confirmaram todos os seus temores. Lucas não era apenas um menino doente que ela havia salvado. Ele estava no centro de um legado antigo e perigoso. Certo, mas como você pode nos ajudar? Perguntou Evelyn. Amélia tirou um grimório antigo, repleto de símbolos ancestrais e histórias esquecidas. Posso te ensinar como proteger Lucas, como despertar gradualmente seus poderes e como fortalecer o medalhão que ele usa. Mas isso exigirá coragem e determinação, e você terá que confiar em alguém que acabou de conhecer. Evelyn hesitou, mas olhou para Lucas que dormia em seus braços. Sua decisão foi instantânea. Muito bem, aceitamos sua ajuda. Essa aliança inesperada mudaria tudo. Com Amélia ao seu lado, Evelyn e Lucas aprenderiam a controlar o poder adormecido dentro dele. Mas Evelyn sabia que Vitor Argrove, com seu ciúme e sede de poder, não ficaria parado. Uma nova era de proteção, aprendizado e revelações estava começando para Evelyn e Lucas. E logo o verdadeiro potencial da criança emergeria, mudando para sempre o destino deles e o da família Carrington. Nas semanas seguintes, Evelyn, Amélia e Lucas trabalharam incansavelmente. Graças aos ensinamentos de Amélia, Lucas começou a compreender e controlar o poder que jazia adormecido dentro dele. Os símbolos no medalhão brilhavam com mais intensidade quando ele usava seus dons, e Evelyn percebeu que ele podia proteger não apenas a si mesmo, mas também aqueles que amava. Certa noite, enquanto a lua iluminava a casa dos Carrington, um uivo ecoou da floresta próxima. Vitor Argrove havia retornado, desta vez acompanhado por homens armados e determinados. Evelyn abraçou Lucas com força, enquanto Amélia rapidamente desenhou círculos protetores ao redor da casa. Vitor deu um passo à frente, com um sorriso cruel nos lábios. Você não pode escapar do seu destino, Nathaniel. Este menino me pertence. Mas Lucas, apesar do medo, manteve-se firme. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa, e o medalhão projetava um feixe luminoso que repelia os atacantes. Evelyn sentiu seu coração bater entre o orgulho e o medo. O poder de Lucas havia acabado de despertar por completo. Vamos embora, gritou Lucas com a voz firme e cheia de força. Vitor ficou deslumbrado com a energia que emanava da criança e recuou, incapaz de romper o círculo protetor. Seus homens, aterrorizados, fugiram. Vitor, humilhado, jurou que voltaria, mas desta vez ele entendia que Lucas não era mais uma mera criança para ser manipulada. Nathaniel aproximou-se de Evelyn e Lucas com a voz embargada pela emoção. Você conseguiu. Você protegeu aquilo que nos é mais precioso. Evelyn olhou para Lucas com os olhos brilhando de orgulho. Nós fizemos isso juntos. E enquanto eu estiver aqui, sempre te protegerei.
Pela primeira vez em muito tempo, a casa dos Carrington parecia estar em paz. Mas Evelyn sabia que a aventura deles não havia terminado. Com o poder de Lucas despertado, novas responsabilidades e novos perigos os aguardavam. Contudo, uma coisa era certa: juntos, eles eram invencíveis. E o futuro, embora cheio de desafios, de repente parecia repleto de esperança.